dele, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele compara o amor dele com o amor de uma mãe. E 90% da Bíblia é escrito por homens, mas quando vai se comparar, ele compara o amor de uma mulher, né? Isso eu falo por mim, mas não ficando nas minhas palavras e também nas palavras de Deus. Quero deixar o que Deus deixou no meu coração, onde diz em Filipenses 4:12, que diz assim: sem estar abatido e sem ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, ou como padecer necessidade. Aqui Paulo fala na conversão dele, que antes ele teve muita abundância, e também sabe agora como padecer necessidade. Quero falar agora um pouquinho do que eu já passei. Já tive fome, já tive que procurar lares das minhas irmãs, porque muitas das vezes não tinha o que comer. E aí no horário do almoço, estava lá eu batendo na porta da minha irmã. Meu cunhado percebeu isso. Meio-dia eu estava lá, 11 horas. Porque realmente, irmão, quando você tem 17, 18 anos no início da minha conversão, eu passei muitas dificuldades. Dentro do meu lar, houve separação. Eu tive que sair 2 vezes do meu lar, 2 vezes. Mais para frente eu posso dar o testemunho completo, mas 2 vezes eu tive que sair do meu lar. E Deus falou sempre comigo: permanece que eu vou dar vitória. E eu estava escutando, só vou me alongar só um pouquinho, porque é interessante que Deus fala para a gente dar o nosso fruto. E eu estava escutando na rádio isso. O fruto da árvore não é para a árvore, mas sim para nós nos alimentarmos. E quando a gente começa a dar fruto, irmão, quando você começa a florescer, não é para você, é para você começar a alimentar os outros. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente começa a dar fruto e a gente começa a se alimentar. Mas quando começa a transbordar o nosso copo, é para a gente alimentar e dar sede àquele que necessita. E assim Deus tem feito conosco. Se hoje a igreja está de pé, é porque tem gente aqui com oração, tem gente jejuando, tem gente louvando. E se essa região ainda está do jeito que está, é porque dessa igreja aqui permanece de pé. Porque o dia que a hora que a igreja foi chamada, esse lugar não vai estar do jeito que está mais. E eu espero tanto esse dia, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, irmão. Porque aqueles que ficarem vão sofrer. Aqueles que ficarem aqui vão falar assim: eu, irmão Cláudio, irmã Liliana, aquelas irmãos de oração, bem que estavam falando sobre Deus, falavam da sua volta, mas a gente não deu ouvidos. E agora vamos compadecer. Mas haverá uma segunda chance, irmão, porque Deus não é de uma chance só, Ele dá uma nova oportunidade. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Assim tem sido na nossa vida. A gente erra, tropeça, e a gente não tropeça em montanha não, irmão, a gente tropeça em pedras pequenas. E essas pedras pequenas que a gente tem que deixar no nosso, varrer no nosso caminho, para que nós não podemos tropeçar. A gente pode ter que ir adiante, falando do Evangelho, assim, sempre que tiver oportunidade, falando de Cristo. E as pessoas parecem que não, mas quando você começa a buscar, começa a interceder, começa a orar, começa a jejuar, você não vai de encontro, as pessoas começam a vir de encontro. E aí é onde você tem a oportunidade de falar de Cristo. A pessoa fala em separação, mas você fala assim: não, Deus te uniu a esse homem, Deus te uniu a essa mulher. Não é para você separar 99% dos seus amigos, vão falar assim: não, separa, acabou. Mas Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que pega e molda, restaura aquele que está caído. Ele não é um Deus de acabamento, não, irmão. Ele não acaba, ele restaura aquele que está caído. O justo, ele cai e se levanta. Ele pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar as 7 vezes. O ímpio, prostrado, ele cai, ele fica, irmão. Não adianta. Mas aquele que está permanecendo na palavra, ele vai se levantar.
levantar, ele vai se erguer. E muitas das vezes, queria deixar a palavra aqui para as irmãs, permaneça. Pode não ter ninguém aqui nessa igreja, irmãs. Essas cadeiras aqui podem estar vazias. Sabe por quê? Hoje, a gente está buscando homens, e se fosse Sila Malafaia que estivesse aqui na frente, essa igreja estava lotada. Se fosse a Rosa do Nascimento, se fosse outra irmã Cassiana que tivesse a mesa de oração, essa igreja estava lotada. Mas nós não estamos aqui à busca de homens. Nós estamos aqui à busca daquele que nos chamou